contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Pois é, você já deve ter escutado os acordes e refrões de Alegria, Alegria, música que Caetano Veloso apresentou no Festival da Canção e que marcou o lançamento dos Tropicalistas na cena nacional. Parece que foi ontem, né? Mas foi no ano de 1967 que Caetano, Gil e companhia conquistaram os corações de uma juventude cansada do engajamento das canções de protesto. O Conexão vai falar dos 50 anos do movimento, que foi muito além da cena musical e até hoje inspira muitos artistas. Eu recebo para esse bate-papo o Marcelo Machado, que é roteirista e diretor do documentário Tropicália. Comigo aqui também o Rafael Zincone, mestre em comunicação social, que escreveu uma dissertação sobre esse capítulo de nossa cultura. E também o Tiaro Maia, artista e fundador do bloco Agitoê, aqui do Rio, e que se inspira na proposta tropicalista de desafinar o coro dos contentes, como diria Torquato Neto na canção Let's Play That. Bom, eu começo conversando com você, Marcelo, que está fazendo um documentário aí sobre a Tropicália. Como que foi vasculhar esses arquivos de 67 a 69 e trazer, né, essa riqueza de imagens e música para esse documentário? Bom, a ideia toda do filme é essa base em pesquisa, né? E eu comecei pesquisando mais amplamente, não tinha esse recorte. Depois eu cheguei nesse recorte 67, 68, 69, porque tudo acontece muito rápido, né? A verdade é essa. A gente hoje fala do tropicalismo, fala Tropicália, mas é como um movimento, digamos assim, acontece tudo ali em 2 anos. Então resolvi ficar restrito a esse período. Agora, a pesquisa foi feita em arquivos de televisão, nos arquivos organizados como do MAN, da Cinemateca Brasileira, mas também pesquisa doméstica, assim, né, nos artistas, nos arquivos das famílias, nos álbuns, debaixo da cama de um jornalista. Enfim, foi muito interessante. É quase um garimpo, né? Você vai passando a bateia, né, e vai puxando aquelas pepitas de ouro. Quando encontra uma, assim, você fala, ah, olha isso aqui. É bem legal. E, Rafael, ele mencionou aí esses anos de 67, 69, e é bom te lembrar do período social que o país atravessava, período de ditadura militar, né? Você que estudou esse tema, qual a relação entre a proposta dos tropicalistas e esse cenário tão duro da ditadura? A Tropicália, ela ocorre num momento, vamos dizer assim, sui generis, né? De uma crise do momento político brasileiro, uma situação que hoje a gente pode ter um paralelo, né? Uma crise de democracia, de Estado democrático, uma instabilidade muito grande. E se deu num momento que era imperativo na música popular se falar em política. Então, num primeiro momento em que personagens como Caetano, Gil aparecem num festival de televisão, como o da Record, você tem Domingo no Parque, Alegria, Alegria, artistas falando da própria vida, da vida privada, e um estranhamento de outros artistas. Como assim? Não vai falar de política nesse momento de ditadura? Como que fica isso? Sim. Só que a política estava para além disso. E aí o Tiaro, que, né, hoje em dia tem aí um bloco que bebe dessa fonte, e estava falando aqui antes de nós começarmos a conversa que a política ela vai muito além dessa atitude social, que a política pode estar no seu próprio corpo. A Tropicália traz isso, vocês bebem exatamente dessa inspiração deles? Com certeza. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que beber dessa fonte, né? É justamente, eu acho que existe uma questão, um paralelo aí do que já aconteceu e do que vem acontecendo, e nosso corpo é a expressão, né? A nossa poesia é uma forma de subverter e de contaminar outras pessoas com uma mudança, né, que a gente vislumbra. É muito importante assim, o movimento pra gente, pra nós, beber dessa fonte, ter documentários como esse, enfim. E você também é baiano, né? Eu sou pernambucano. Pernambucano, tem um sotaque bastante característico, muito legal. Vizinho. Bom, para você que está em casa e que está interessado aí no documentário que eu mencionei aqui na abertura do programa, a gente vai passar um trechinho para você ficar com esse gosto e depois a gente pode dar a dica de onde você pode assistir o documentário completo, tá bom? Dá uma olhadinha aí. I'd just like to explain to you that these good people that are coming on stage are from Brazil. Ela é minha
minha menina. Eu sou o menino dela. One of the reasons they're here is because politics doesn't allow them to do the thing in Brazil. Meu amor. Eu sou o amor todinho dela. Eles estavam presos, mas as canções estavam por aí. A Tropicália era uma espécie de ilha, era uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. Da Bahia, cujo beijo de vez em quando me fazia bem lembrar. Tão diferente. O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe. O tropicalismo não existe mais como movimento. Você precisa saber da margarina, da gasolina. Isso parecia uma tolice, não é? Isso era uma puta malandragem. Da gasolina, você precisa saber de mim, baby. Numa ditadura, pensar é crime. Quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Qual é a cola que segura isso tudo? Viva a banda, da, da, capeliranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, capeliranda, da, 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 da. A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva, rapaziada! Muito bom, né? Bom, parabéns, Marcelo, pelo trabalho de garimpo, como você mencionou, realmente está excepcional o documentário. E eu queria trazer uma discussão agora mais com relação à música, porque muitos críticos, né, associam a Tropicália a uma continuidade daquilo que a Bossa Nova trouxe, que foi o quê? Misturar um pouco da cultura de fora, no caso da Bossa Nova, o jazz, com o samba, e a Tropicália pega um pouco do pop e mistura a cultura popular. Vocês concordam que a Tropicália, de certa forma, é uma continuidade da Bossa Nova ou da proposta estética que a Bossa Nova trouxe? Eu acho que não, acho que é um rompimento, porque a Bossa Nova é uma grande referência, acontece logo antes, então não dá para falar de uma coisa sem a outra. Mas eu vejo mais de rompimento do que de continuação. E o Rafael? Eu penso mais ou menos por aí também, né? O legal de pensar a Tropicália é pensar a Tropicália assim como uma constelação de diálogos. Ela se comunica com a Bossa Nova, se comunica com a poesia concreta e com a música antes da Bossa Nova. Esse é um legado muito importante deles também, porque eles resgataram cantores que estavam esquecidos, cantores da era do rádio como Vicente Celestino. Caetano, por exemplo, dá uma roupagem moderna para esse tipo de composição. Sim. E com a cultura popular também, né? Uma conexão grande com a tradição, né? Com os ritmos populares. Eu vejo também como um rompimento e uma transformação, né? Um lugar novo de se enxergar a música, tanto mundial, com influências gigantes, dos Beatles, até o Pife de Caruaru, né? É isso, legal. Então, essa mistura é muito rica, né? Sim. Legal que você falou do resgate, né? Porque a gente fala rompimento, até parece, então corta com tudo que veio antes e começa uma coisa nova. A vida não é assim, né? Sim. A vida não é assim. Então o Gil vai exatamente para Pernambuco, né? Vê as bandas de pife, vê ali o maracatu, volta com aquela energia falando, olha o que a gente tem aqui, né? Então não é só sobre olhar para o Jimi Hendrix ou o que está acontecendo fora, é olhar para dentro, né? E o que é dentro também é contemporâneo, né? Esse pife é contemporâneo, essa tradição, essas manifestações são gigantescas, né? Uma riqueza tanto musical e, enfim, social, né? Para o país e para a nossa cultura. Com certeza. Eu vou, inclusive, chamar a atenção aqui para o fato de que a Tropicália vai muito além da música, né? A gente vai, enfim, trazer essa discussão, porque geralmente a gente associa, né, alguns artistas, como, por exemplo, Caetano, Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, né, a Tropicália. Mas a gente tem, por exemplo, outros artistas, o próprio Glauber Rocha com o Cinema Novo, a gente tem o Capinã e o Torquato Neto na poesia, a gente tem o Geraldo Duprá, que se associa aos tropicalistas para lançar ali aqueles primeiros discos com uma orquestração, uma melodia das canções. Tem o próprio Geraldo que fez as capas dos discos, Geraldo Duarte, faz várias capas de discos dos tropicalistas, a gente está mostrando alguns aí para vocês.
Eu acho que assim, a Tropicália ela se expande para além da música, né? Isso torna, digamos, eu estava falando aqui antes com vocês, um caldeirão cultural. Agora, que legado que ela deixa para a gente depois de toda essa explosão tropicalista que a gente observa? O que vocês acham que ficou depois desses anos aí iniciais da Tropicália? Márcio, desculpa eu começar te corrigindo, é Rogério Duarte. Rogério, desculpa. Né? Então é mestre, vamos aqui dar o nome correto. O legado que ficou, nossa, difícil até dizer, porque assim, né, a complexidade do país que a gente vive continua, o país continua complexo. Os conflitos, as contradições que a gente vive estão aí presentes mais do que nunca, né? Então, assim, o legado é, antes de tudo, uma estratégia contra ou a favor do que a gente vive, né? Um jeito de você olhar para essa realidade, né? Então, eu não consigo nem pensar, assim, por exemplo, pega o Thiago, que é um músico, a influência direta, o ritmo, o jeito de bater, etc. Não, acho que é, na verdade, uma grande estratégia frente à vida, né? E sobre a realidade desse país super complexo, diverso, grande, né? E que, frente ao qual você não pode reagir com ortodoxia, sob dogmas, de um jeito fechadinho, né? Então, acho que isso é um legado, né? Olhar de um jeito amplo, pensamento crítico, mas independente, né? Acho que é uma questão interessante de umas certas jaulinhas, né? De umas prisões que ainda estão aí querendo prender. Me vem muito outros movimentos, como o Mangue Beat também, do Chico Sainz. E hoje em dia tem o Baiana System lá de Salvador, que são movimentos que trazem toda essa essência da Tropicália, de subverter, né, de olhar para o que a gente tem no país e poder construir, né, e não só sugar. Agora, Rafael, o seu trabalho acadêmico vai, inclusive, se tornar um livro agora, né? Isso. Eu tenho uma trajetória que vem da economia. Então, no contexto... Quando eu ainda estava na pesquisa de graduação, eu pesquisei um paralelo entre o modelo de desenvolvimento do Brasil em 60 e 70 e a Tropicália como uma alegoria, né? A questão da modernização, industrialização, era uma questão que estava presente no pensamento econômico, no pensamento musical, na própria arquitetura, no cinema com Glauber. Em seguida, eu continuei com essa pesquisa olhando para a comunicação, olhando a mídia de massa, inclusive, como uma das fontes do tropicalismo, assim como a bossa nova. Chacrinha era uma fonte do tropicalismo, Jovem Guarda era uma fonte do tropicalismo, e se apresentar em programa de televisão era também uma coisa muito nova, num contexto em que a TV era uma coisa muito nova. E hoje a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem a internet, a gente tem artistas independentes mostrando suas propostas através da internet. Então, é para se pensar, né? Hoje os novos artistas eles estão surgindo de onde? Só a partir de programas de televisão? Ou também existe uma combinação entre TV e internet? Artistas postando seus vídeos, sendo reconhecidos, depois indo para a TV, apresentando aí sua proposta. Nossa, eu fico sempre pensando nesse momento, né, 50 anos atrás, quando a televisão vivia a sua adolescência, né? Não era a infância da televisão brasileira, a infância seria o direito de nascer, aquele começo ali, mas a adolescência, né? Estava todo mundo deslumbrado. Eu acho que como a gente vive a adolescência da internet hoje. Eu acho que a gente ainda não está na maturidade da internet. E naquele momento a televisão também não estava. Só que os músicos estavam ocupando a televisão e esses músicos, particularmente, tinham uma consciência muito grande, ou pelo menos estavam desenvolvendo as melhores estratégias para ocupar esse meio de comunicação, né? Agora, você falou antes, e é muito importante, a gente acabou desviando um pouco, de que não eram só os músicos, né? Você incluiu aí o Glauber, eu não sei se o Glauber aceitaria esse título de tropicalista, porém, Terra em Transe é de 67, e de alguma forma falar de alegoria e Terra em Transe, quer dizer, o filme também está ali muito parecido. Dialoga, né? Em 67 você tem o Rei da Vela, o lançamento do Panamérica, do Zé Agripino de Paulo, um livro que até hoje você lê e fala, como assim? Difícil de entender, né? Difícil, mas muito interessante, né? Não aceitando uma forma de literatura mais convencional. Então, todas essas coisas estão acontecendo e tem essa vitrine incrível na sua adolescência que é a televisão, né? Repercutindo tudo isso. Como a gente tem
Isso que o Rafael estava falando agora, a internet agora, como, né, um músico como, né, o Thiago deve estar, quer dizer, ele faz o bloco, vai ali para a praça, se exibe, mas ele repercute, ele tem o vídeo, posta, né, ele vive nesse... Quem quiser acompanhar de qualquer canto do mundo. Mas no meio que não está definido ainda, que você está descobrindo, né? Sim. Você está ocupando e vai ocupando e se vendo como é, como funciona, fazendo... E uma coisa que é legal de ser dita, né, como você disse, a gente está vivendo aí a adolescência da internet. E é legal lembrar que a adolescência ela permite uma certa liberdade que a vida adulta não permite tanto. Isso. Então, isso que é bacana, né? Pensar nessa época uma TV ainda muito experimental, ainda dialogando com o formato do teatro, trazendo o formato do Zé Celso para o teatro, tudo era muito espontâneo, era tudo ao vivo ainda. Então... Infelizmente, muita coisa se perdeu, né, com o incêndio que houve nos arquivos da TV Tupi. Você até deve ter tido essa dificuldade de conseguir acessar documentos, porque tem apresentações do Caetano que não existem mais porque se perderam. Nós temos um problema seríssimo com a nossa memória, né, em todos os sentidos. Estou falando desde o patrimônio histórico até as imagens, né? Então, assim, a gente tem muito problema, não sabe cuidar direito. Então, realmente foi difícil. Os próprios artistas, o primeiro contato que eu tive, Gil, Caetano, me diziam: esse assunto já foi muito falado e não existem, as coisas principais foram perdidas, tal. Isso foi para mim muito estimulante quando eles falaram isso, porque eu pensei, vamos pesquisar, vamos ver mesmo se essas coisas se perderam. E a gente, com o trabalho de pesquisa, foi achando muita coisa. Mas o filme, eu acho que de alguma forma retrata isso. Tem uma sequência de uma coisa super importante, que é o Divino Maravilhoso, com a Gal, e que é a imagem de quadruplex, que era o vídeo de 2 polegadas, na época está tão ruim, que a gente botou até uma fita crepe, assim, colando, para dizer, infelizmente, isto é isto, está nessa condição, mal cuidado, mal preservado, então tem esse problema. Por outro lado, quando você cavoca, quando você garimpa, quando você trabalha na direção da memória, as coisas vêm. Vem pela memória oral, vem porque alguém conta uma história, vem porque tem uma imagem lá debaixo do colchão do fotógrafo, como realmente a gente encontrou, proibido proibir. Não existe, só existe o áudio, não sei o quê. Então como é que faz? Mas não tem umas fotos? De onde é essa foto? Do estado de São Paulo. Quem era o fotógrafo do estado de São Paulo? Era tal. Cadê o tal? Morreu. Vamos e a viúva? Família. Vamos lá, toca a campainha, não tem. Sim. Procura, aparecem os negativos. Entendeu? Então ali você tem uma sequência de fotos que animadas geram um vídeo novo e pronto, recuperou a memória. Incrível. Eu queria voltar à conversa com o Thiago, né, sobre o bloco Agitoê e mostrar para quem vai estar em casa aí assistindo ao programa sobre a Tropicália o quanto vocês bebem dessa fonte, né? Como que surgiu o bloco de vocês e por que o samba reggae? Olha, o bloco surgiu numa união de amigos, pessoas que já trabalhavam, já pesquisavam culturas, manifestações populares brasileiras. Então, aqui no Rio a gente tem alguns coletivos e bandas e grupos e, de alguma forma, eu já trabalhava com carnaval e tinha necessidade de cantar. Eu trabalho com dança também, então dançava. E aí o Agitoê surgiu como uma possibilidade de voz, né? E de trazer esses repertórios, esse repertório afro-baiano e de trazer à tona para uma pequena comunidade, uma bolha aqui do Rio de Janeiro, essa música afro-baiana. Então, para a gente é muito importante bater a cabeça aqui nos blocos afros e no gueto, né, de onde veio e surgiu essas manifestações, assim. Muito legal. A gente vai mostrar para vocês aí um pequeno vídeo do Bloco Agitoê para dar início, né, a essa parte final do programa. Assiste um pouquinho para você se animar. Areia, que é meu oceano, decidindo o futuro dos deuses humanos que desceram de estrelas há milhões de anos, diretamente dos tambores baianos. Eu me perdi, mas descobri a tumba de Tutankhamon, a tumba de Tutankhamon.
Muito legal. Parabéns, Thiago, para você e todo o pessoal que participa do bloco. Muito legal. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente sabe que Tropicália é um assunto que rende dissertações, teses, documentários, né, leituras contemporâneas. Acho que assunto não falta para falar sobre a Tropicália, mas infelizmente a gente tem pouco tempo para tratar disso aqui no Conexão. Quero agradecer muito, né, a participação de vocês, a colaboração de vocês e também dar alguma dica. Marcelo, onde que está disponível para assistir o documentário? Já está em cartaz? Vai entrar em cartaz? Como que é? O filme foi lançado há 5 anos atrás. Olha. E ele terminou esse ano, coincidentemente com 50 anos do tropicalismo, uma primeira fase dos seus direitos, está sendo novamente licenciado. Então ele vem aí esse ano ainda, nesse momento está em negociação, não posso dizer aonde, mas ele vem. Acredito que antes do meio do ano ele vai estar na televisão, principalmente, e aí também na internet. Ele não teve VOD ainda, então ele deve vir também para um vídeo on demand. Legal. Então... E o Agitoê, tem alguma programação esperada para os próximos meses? Então, a gente vai fazer uma festa junina agora, dia 24 de junho, da PUC, e a gente tem o nosso baile transante, quem quiser procure Facebook, internet, e a gente faz parte de um coletivo chamado Etno House também, que é um coletivo de música independente aqui no Rio, que une algumas bandas e artistas independentes. Então, Agitoê, Etno House, Coletivo 22, procure. A gente está se juntando e tentando resgatar essa memória aí, porque é muito importante, no momento atual, entender o que já se passou nesse país, porque a gente tende a ser aglutinado aí com uma massa, né, com uma cultura de massa, né? Então é muito importante que as pessoas conheçam a própria história, né? Sim. Legal. Parabéns a vocês três pelos trabalhos que desenvolvem. Obrigado. Né? Antes da gente terminar o programa, quero deixar mais umas dicas para vocês que estão, né, lá no Futura Play, nossa plataforma de vídeos. É possível acessar a entrevista do Tom Zé ao programa Umas Palavras, né? Está aí disponível para você na tela. E tem ainda uma entrevista que a gente fez há pouco tempo sobre a biografia não autorizada do Caetano Veloso. E lembre-se, né, que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura. A gente vai terminar o programa, obviamente, fazendo referência à Tropicália e uma música muito conhecida também, né, do movimento tropicalista, que é Bate Macumba. Vamos lá. É Gilberto Gil e Caetano, Bate Macumba. A gente combinou um corinho, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Na verdade, é só uma homenagem, poder contemplar. E essa música traz a poesia concreta, como, enfim, contempla essa poesia. Quem puder procurar, Bate Macumba. É um desenho, né? Bate macumba, he, he. Bate macumba, oba. Bate macumba, he, he. Bate macumba, oba. Bate macumba, he, he. Bate macumba, oh. Bate macumba, he, he. Bate macumba. Bate macumba, he, he. Bate macumba. Bate macumba, he, he. Bate ma. Bate macumba, he, he. Bate macumba, oh. Bate macumba, he, he. Bate macumba, oba. Bate macumba, he, he. Bate macumba, oba. Bate macumba, he, he. Bate ma. Muito bom, hein? Da tumba do Tutankhamon. Valeu, gente.